E aí pessoal, tudo bem com vocês? Já curte o vídeo, comenta aí o que você acha desse vídeo, acha desse comentário, desse tema relacionado à determinação, foco e otimismo. Esse é um livro, é um e-book, ele não tem um livro físico, né? Eu vou deixar depois aí o link na descrição do vídeo, tá certo? E o tema de hoje é: a falta de foco é um inimigo real. Ele é um subtema do livro, né? Então vamos lá. A Bíblia, no livro de 1 Samuel 16, quando Davi estava sendo ungido a rei, a posse dessa unção não seria imediata, passaria por maus bocados. Aqui eu já abro aqui um parêntese para fazer um comentário de Helena Lúcia Galvão. Ela é uma das melhores filósofas aqui do nosso país. É uma mulher muito foda, foda pra caramba. E ela vai falar que o ser humano está no cerne dos seres humanos focar em alguma coisa, né? Olhar para algo e almejar, galgar aquela coisa. Quando nós vemos esse episódio em 1 Samuel, que o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé a rei, Davi, que era filho de Jessé, não tinha a mínima perspectiva de que seria ungido a rei antes dessa unção acontecer. Mas, quando Davi ele recebe a unção, o Samuel chega à casa de Jessé, Davi recebe a unção, Davi se empodera daquela unção de visão de futuro, que um dia ele seria rei. Logo, o foco de Davi deveria estar aguçado para enfrentar as turbulências que viriam depois daquela unção. Vamos continuar aqui a leitura. Mas há algo que me chama a atenção nessa história. Enquanto Davi não assumiu o trono real, ele viveu momentos que poderiam ter feito ele perder o foco. Para quem não está a par da história, Davi tinha alguns irmãos e era filho de Jessé, né? O pai de Davi se chamava Jessé. E Davi cuidava das ovelhas do pai. Os irmãos de Davi eram todos guerreiros, soldados do exército de Saul, do exército de Israel. E para defender as ovelhas, Davi seria capaz de qualquer coisa para defender as ovelhas de seu pai. Então, o foco de Davi antes do treino era defender as ovelhas de seu pai, defender os deveres a ele outorgados, defender os deveres a ele responsabilizados. Então, uma vez que algo acontecesse com as ovelhas, mesmo que por uma fatalidade, um animal, uma selvagem viesse comer as ovelhas, Davi ficaria meio que impotente de não poder ter feito nada para defender as ovelhas de seu pai. E tem um momento da história que Davi está no pasto, apacentando as ovelhas, e um urso chega para atacar as ovelhas. Davi mata aquele urso. Ele era muito hábil na funda, né? E em outra oportunidade, um leão ataca as ovelhas e Davi mata também esse leão. Agora, aqui tem um parêntese aqui, né? Com esse trecho, observamos que Davi teve dois tipos de foco durante essas batalhas, com o urso e com o leão. Primeiro, teria que focar em não ser morto. Primeiro foco de Davi, que uma vez que ele fosse tentar defender as ovelhas, os animais selvagens que ele estava iriam tentar atacá-lo. Essa é uma realidade que não podemos refutar. Segundo, teria que defender as ovelhas. Ele não teria só que se defender, como também defender as ovelhas. Como também olhar para a segurança das ovelhas. Como também enxergar que se a ovelha foi ferida, ao mesmo tempo em que lutava, ele observava que ele não poderia só lutar com o urso. Ele teria que prestar atenção também se alguma ovelha foi ferida durante o ataque que ele não enxergava. Essa é uma observação interessante. Davi bloqueia as distrações e foca apenas nas fraquezas do urso e do leão. Observar em que movimentos eles estavam mais vulneráveis. Isso em um ápice de segundos, minutos ali, ele teria que enxergar essa possibilidade. E a frase, na injeção de ânimo, em cada texto, há uma injeção de ânimo na parte de baixo. Às vezes em nossa vida aparecerá um urso e um leão para nos mostrar como manter o foco. Então,
essas turbulências, essas distrações, essas objeções aos seus projetos, né? Essas tempestades diante daquilo que você quer, são apenas para tentar tirar o teu foco daquilo que é mais, daquilo que é o teu sonho, que você quer almejar, quer galgar. E uma pergunta aqui, você tem algum medo? Um medo real, assim, um medo real. Eu tenho um medo que eu acho que esse medo permeia meu coração há 10 anos, né? Eu tenho muito medo de não deixar história, de ser uma pessoa que não vai deixar história. Muito medo de ser uma pessoa que não vai deixar história, sabe? Que vai ser mais só mais um. Quem for o Davi, foi o filho da neta. Então, eu quero ter esse prazer, né? De os meus filhos, né, poderem falar quem foi teu pai. Meu pai foi um grande escritor, meu pai foi um grande fisiculturista, meu pai foi um grande pastor, meu pai foi um grande um grande homem, né, que influenciou famílias, influenciou vidas, né, através das suas palavras, através das palavras de Deus, através de qualquer coisa. Eu tenho esse medo de não deixar história. Vamos lá, capítulo 1, injeção de ânimo. Quando o foco parece que foi perdido, volte à fita, relembre em que momento você esqueceu que está no meio de uma batalha. A nossa batalha, ela não tem pause. Você não pode apertar pause. Não existe apertar pause. Você pode lembrar de onde você parou, reconectar com o teu objetivo e continuar a caminhada. Porque a nossa vida não tem pause. Eu não posso dar pause aqui. Eu vou dar uma pausa na minha vida porque está muito chato. Não posso. E voltar quando eu tiver disponibilidade de enfrentar as lutas da vida. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso não existe. Subtópico, capítulo 1. Fugindo da correria que não te deixa enxergar. Muitas vezes o tempo e as obrigações nos oprimem a ponto de não percebermos nada além de deveres e mais deveres. E isso produz uma situação e uma condição de pressão mental. E emocionalmente sobrecarregado, o nosso físico totalmente esgotados, pois o corpo reflete o que a mente pensa. Essa aqui é uma realidade que eu vim enxergar quando eu comecei a observar, né, que o meu esgotamento físico era por causa da pressão mental. Eu não tinha noção do que isso significava, do que significava o esgotamento físico. Isso algo sem igual. Existe uma conexão entre o teu cérebro e o teu corpo. O teu corpo responde ao que o cérebro quer. Primeiro chega aqui, depois vem para cá, para o corpo. Essa condição só ocorre quando você se sente mentalmente exausto e tua mente e alma simplesmente não conseguem acompanhar essa sobrecarga, tendo sempre a sensação de que algo sempre está faltando ou algo sempre está incompleto. Quando nós focamos deveres e mais deveres, vários deveres ao mesmo tempo, nós acabamos terminando o dia sem terminar nenhum dos deveres que começamos. Então, focar. E eu aprendi, tem um livro que é Pai Rico, Pai Pobre, ele tem uma frasezinha lá no meio dos textos que fala assim: acorde, arrume, mas basicamente isso, não é exatamente essas palavras. Acorde e tem a primeira atitude, arrume a cama. Quando eu entendi essa frase, eu acordei, eu não vou primeiro mexer no celular, eu não vou primeiro tomar meu banho, eu não vou primeiro, não, vou arrumar a minha cama. Esse é o primeiro objetivo, focar em uma coisa de cada vez, com exceção das mulheres, que as mulheres conseguem focar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Vocês são incríveis, vocês são fenomenais, maravilhosos. O que acontece aqui é a total perda de foco. E ao chegar nesse ponto, perdemos o desempenho em todos os aspectos da vida. Nesse estado de esgotamento, o poder para manter o foco não desaparece. Ele, na verdade, está escondido em algum lugar da tua mente e precisa ser ativado novamente. E a pergunta que não quer calar: como retomamos o foco? Como ativamos novamente? Como podemos encontrar o lugar onde o foco foi perdido? Quando o foco parece que foi perdido, volte à fita e lembre em que momento você esqueceu que está no meio de uma batalha. A frase de novo aqui para ativar a nossa mente. Esse livro é muito bom, é muito bom. Então, o foco ele não desaparece, ele foi desativado. E para ativar ele, existe
a quem que jogou Resident Evil, né, no PlayStation, aí, nos videogames da vida, sabe que em alguns lugares existem alguns códigos que você tem que encaixar as peças direitinho aí para as portas se abrirem. Então, para ativar o foco é como você imaginasse que existe um código. Existe um código. Vou voltar à fita. O que foi que eu fiz de errado para perder o foco? Será que eu não prestei atenção na batalha? Será que eu não estava focado em observar as ovelhas, as obrigações que me foram impostas, em fazer uma coisa de cada vez, em estar presente ali com a minha mente focada em meus objetivos, e independente de qualquer situação, seja no trabalho. Tem coisa no meu trabalho que eu não gosto. Eu trabalho na empresa de importação, tem um trabalho que eu não gosto, mas tem que fazer com todo, com afinco, com foco, com objetivo, com seriedade, com agilidade, porque é o que eu estou focado a fazer durante o meu expediente de trabalho. As planilhas que tem que ajeitar, que tem que enviar, relatórios que tem que serem feitos, eu foco porque são obrigações minhas que eu tenho que focar durante o meu expediente de trabalho. Então focar com afinco, focar com responsabilidade, focar com intensidade, essa é a melhor sensação que nós temos, e no final do dia nós temos a sensação de dever cumprido. Essa é a melhor sensação. Primeiro temos que dar o pause e lembrarmos em que momento o foco foi perdido. É hora de voltar à fita, não apertar pause. Não existe pause na vida. Não existe esse pause. Vou apertar pause. Não existe pause na vida. Imagina se Davi, enquanto lutava com o urso, ele lembra que esqueceu de colocar comida no coxo das ovelhas. Imagina aí, você está ali no campo de batalha, tá ali pastoreando as ovelhas, cuidando da empresa, cuidando de um setor da empresa, na linha de produção, numa construção como servente, numa empresa têxtil, lá naquelas montes de agulhas costurando, na tua venda, no teu comércio. Você está atendendo o cliente e lembra que esqueceu a panela no fogo em casa. Você não vai sair dali, deixar de atender o teu cliente, né? De ganhar o teu dinheiro, né? E lembrar dessa responsabilidade. Pô, eu acho que eu esqueci o fogo em casa. E se você mora longe de casa? Nossa, tá certo? Liga para alguém, manda uma mensagem, faz alguma coisa desse tipo. Mas no meio da batalha, é difícil nós retrocedermos, apertarmos o pause, que não existe pause na vida, para lembrar que no coxo das ovelhas nós não colocamos comida. Você vai dizer, espera só um minutinho aí que eu vou ali colocar comida, depois eu volto para ligar contigo. A batalha não para, a batalha da vida não para. Importante, descubra em que momento você perdeu o foco. Pois sempre que isso acontece, uma batalha começa. Depois de ter a resposta para essa pergunta simples, é hora de começar a buscar armas e ferramentas necessárias para voltar ao foco. Em meio à batalha com o urso e o leão, Davi não podia esquecer que tinha em suas mãos duas armas. Ele possuía um cajado e uma funda. O que ele tinha para se defender era aquilo. Na hora da luta, injeção de ânimo. Na hora da luta, você precisa estar com a mente, corpo e alma bem alimentados, porque saco vazio não fica de pé. Então, nosso corpo ele é tricotômico. Corpo, alma e espírito, né? A alma é a sede dos sentimentos, o corpo é o que se vê, né? O que segura esse esqueleto aqui que fica em pé, e o espírito é o que nos mantém em contato com o Criador, né? A vida que nós temos, né? Primeiro, tente praticar um exercício físico. Isso parece até meio clichê, né? Mas é a realidade. Pratique um exercício físico, né? Tira ali 10 minutinhos do dia, em casa mesmo ali, põe uma música ali no YouTube ali para treinar focado ali. Faz um exercício em casa mesmo. Faz uns agachamentos, umas flexões, uns abdominais, uns polichinelos. Tenta fazer isso, se possível, vá a uma academia ao ar livre. As prefeituras têm isso, né? Mas funciona bem. Vamos ver. Tente dormir bem. Existe uma diferença entre dormir muito e dormir bem. Tem dias que eu durmo muito, fim de semana eu costumo dormir muito, mas não durmo bem. E tem dias que eu durmo pouco e durmo bem. Existe no nosso corpo a necessidade de dormirmos bem. Porém, como dormir bem diante da rotina muitas vezes que começa às 4 da manhã? Eu tinha uma rotina, eu trabalhava de jardineiro numa empresa que chamava Atos Construções. A gente prestava serviço ali no Horto Municipal de Fortaleza. E lá eu tinha que acordar às 4 da manhã para pegar um busão, para chegar no trabalho às 7. Então, e sair do trabalho às 5h20 para chegar em casa às 8 da noite. Então eu passava praticamente mais de quase 15 horas fora de casa.
Né? Como ter uma rotina, como dormir bem com rotina dessa. Como dormir bem com rotina dessa, né? Nós temos o sistema, o nosso sistema, né, o relógio biológico, ele pode ser programado, nós podemos hackear o nosso relógio biológico, né? Para que nosso corpo descanse bem, dormindo ali 6, 7 horas por dia. Existe essa capacidade na tua e na minha mente, no teu e no meu corpo, né? Quando você quiser desativar o modo desânimo, é sempre importante lembrar que o foco é a única coisa que pode deixar tudo unido em um só propósito. Existe uma turbulência pessoal, o mundo continua se movendo no seu ritmo, mas a vida parece que parou em meio à luta e parece que o foco não está mais presente. E é nessas horas que não podemos esquecer de que o leão e o urso estão atacando as ovelhas e precisamos defender, mantendo o foco em não ser ferido. E mesmo que ocorra um ferimento, não podemos esquecer que temos uma funda e um cajado a nosso favor, né? E mesmo que você não consiga detectar em que lugar deixou esquecer suas armas, lembre-se do que te motiva a continuar. Não esqueça que pessoas precisam de você, tua família precisa de você, os teus sonhos precisam de você e você não pode perder o teu foco. Esse aqui, pessoal, é o vídeo de hoje. Comenta aí, deixa teu comentário, deixa aí uma observação aí que você quer fazer, tá certo? Se inscreve no canal, comenta esse vídeo, compartilha com os teus amigos, né? Essa visão de Davi em relação ao foco, certo? Foco, determinação e otimismo, de ação de ânimo.